não queria estar no lugar do Daniel aqui para tratar dele, defendendo eventualmente a posição do governo brasileiro em apoiar, porque certamente o governo brasileiro apoia o governo... Oficialmente diz que não, né? Mas acabou enviando a embaixadora. Eu acho que o envio do embaixador do Brasil para a posse do Maduro é exatamente uma demonstração de que há esse apoio, né? Porque se tu tens de um lado um político autoritário que prende, para não dizer mata, a oposição, né? Que está no poder há tanto tempo, que, segundo todas as informações, ele perdeu a última eleição, mas se mantém no cargo, não há outra coisa a se chamar disso que não um tirano autoritário, um ditador, né? E quando o nosso governo apoia, nem que seja por omissão, e não é o caso, porque o embaixador do Brasil foi enviado... Embaixadora, né? A embaixadora, no caso, foi enviada, existe um alinhamento, né? E esse alinhamento, ele é histórico. Ele foi estabelecido há muito tempo atrás. Se a gente se lembrar, por exemplo, da década de 90, da criação do Foro de São Paulo, onde os socialistas, né, do continente estabeleceram uma série de projetos e planos para tomar, muitas vezes de assalto, como é o caso agora, né, o poder nos países que estavam lá representados, a gente vê que isso é parte de um projeto de longo prazo. E eventuais dissabores, né, ou comportamentos indesejados, ou abusivos por parte do tirano, né, claro que constrangem aqueles que vivem em países que existe uma certa liberdade, ou onde a democracia funciona de alguma maneira, né? E aí é óbvio que os que partilham dessa associação não querem se expor demasiadamente, né? Então mantém assim uma certa moderação, um certo constrangimento, mas certamente até numa demonstração de que existe uma certa integridade no comportamento do governo brasileiro, foi enviada a embaixadora. Ela está lá aplaudindo a posse do ditador Maduro, e a despeito do fato de que diversos opositores estão presos, alguns exilados e outros, infelizmente, já foram mortos. Bom, essa manifestação inicial aqui do Roberto, vou botar agora na conversa aqui o professor Daniel para pedir também uma manifestação inicial, um resumo aí, depois a gente pode entrar em alguns detalhamentos. Professor, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Conversa. Eu que agradeço, Léo, a possibilidade de voltar aqui para Conversas Cruzadas, muito bom. É uma honra, né, debater com o Roberto, conheci hoje, mas tenho certeza que teremos outros debates, talvez, né? E dizer ao Roberto que eu me sinto muito à vontade, né, naquilo que eu estou fazendo, que é chamar atenção para um contexto, na verdade. Porque a gente vai falar da eleição da Venezuela, sim, vamos. Mas vamos falar do contexto. Na realidade, o que aconteceu na Venezuela é que o militar de intermediária patente, muitas décadas atrás, chamado Hugo Chávez, descontente com a política que vivenciava a Venezuela, com a desigualdade da Venezuela, esse Hugo Chávez resolveu dar um golpe a partir da baixa oficialidade e fracassou. Foi parar na cadeia, saiu da cadeia, se candidatou contra todos os partidos tradicionais e arrasou nas eleições. Essa é a realidade. A partir daí, o povo venezuelano começou a construir uma nova realidade, diferente da anterior, diferente dos velhos partidos, diferente da desigualdade, que é a República Bolivariana da Venezuela. O problema é que as grandes potências, a partir daí, começaram a chutar o feto para tentar matar na casca essa nova experiência. Desde o começo, não é agora, é desde o começo que isso tem acontecido. Desde o começo que nós vemos avançar no contexto internacional uma série de ataques à Venezuela, como aconteceu com tantos outros países que tentaram o mesmo caminho. Então, colocar esse contexto de uma tentativa de um povo de construir algo novo,
mas é terrível. As grandes potências não deixam. Há um bloqueio midiático, um bloqueio econômico, há um bloqueio político para esmagar toda e qualquer nova experiência de sociedade. E é esse o contexto no qual acontecem as eleições. Aí as eleições acontecem e a oposição, pela 50ª vez, diz que ganhou a eleição. A outra vez lá com o Guaidó foi a mesma coisa, na eleição passada. Eles prometeram que ganharam, juraram que ganharam, deram para ele toda a representação oficial no mundo ocidental, na Europa e nos Estados Unidos, e depois esqueceram ele porque ele já não tinha força mesmo. Né? Agora tudo se repete com Edmundo Gonzalez. Né? Ou seja, traz uma figura dessas, coloca como candidato, ele diz que ganhou, muito bem. Aí a pressão aumenta em torno da Venezuela. E o que faz, então, o Conselho Nacional Eleitoral? Diz, olha, já que tem essa contestação toda, eu não vou julgar os meus atos. Eu entrego para o Tribunal de Justiça. Aí, em agosto, o Tribunal de Justiça da Venezuela chamou os candidatos a trazer as atas. Vocês dizem que tem crime? Prova. Né? Aí, o que aconteceu? Todos os candidatos, todos, porque eram vários, levaram os seus documentos. O Edmundo Gonzalez não levou. Saiu do país e entregou os documentos para o presidente do Panamá, aliado dos Estados Unidos. Quer dizer, é como se eu chego aqui e digo, olha, fulano de tal é um assassino. O ônus da prova é meu. Eu não posso acusar alguém sem provar. Na hora que me pedem para entregar os documentos, eu digo, não, já entreguei para o meu advogado. E o meu advogado diz que estão uma beleza aqueles documentos. Mas, poxa, quer dizer, aquilo não pode ser levado a sério e eles não entregaram. Depois, durante a campanha eleitoral, não apresentaram um recurso. Na campanha eleitoral você pode apresentar recurso, isso aqui está errado, apresenta um recurso, isso aqui está errado, apresenta um recurso. Eles não apresentaram nenhum recurso. Deixaram terminar a campanha para vir com a acusação que aquilo não tinha ocorrido da forma como eles entendiam que deveria ocorrer, ou seja, eles ganharem. Essa lógica.